Banco do Brasil é o nosso tema do conteúdo. Nós vamos falar de dividendos, vamos entender o quanto o banco deve pagar de proventos de dividendos para você, para nós que somos investidores, e vamos analisar também já no segundo semestre os valores dos proventos que ele deve distribuir aos seus acionistas. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando já do gráfico da companhia, antes dos proventos. A companhia está cotada na região dos R$ 27,11, conforme o último fechamento. A gente observa que as mínimas chegaram a R$ 26,20 no dia 9 de julho e a R$ 26,08 no dia 18 de junho. Então, as mínimas mais recentes. Temos os topos nos últimos meses. Em abril de 2024 chegou a R$ 28,57 e também em março essa região dos R$ 28,66. Olhando aqui para o preço-alvo, nós temos aqui a média do preço-alvo, segundo 14 analistas aqui do mercado, um preço-alvo aqui na região dos R$ 34,30 ao final de 2024. Temos aqui 11 recomendações de compra, 2 recomendações para manter e uma recomendação de venda. Então, olhando aqui, é um histórico de recomendação que está no site do RI do Banco do Brasil. Olhando para a XP também tem uma análise interessante do preço-alvo das ações do Banco do Brasil. A XP enxerga potencial um pouco maior, preço-alvo dela R$ 36,50, considerando o preço atual, um potencial de alta de mais de 34%. Ela traz aqui a recomendação de compra das ações do Banco do Brasil. Quando a gente olha para o TradingView também, que é muito importante a gente analisar uma visão diferente do mercado, temos aqui 12 analistas que fizeram essas recomendações de preço-alvo do Banco do Brasil, R$ 34,79. Eles consideram a máxima que pode chegar a 45 e a mínima de R$ 27 das ações ao final de 2024. Então nós temos aqui, segundo eles, a mínima R$ 27, a média, que é o preço-alvo, na região dos R$ 34,79 e a máxima que pode chegar R$ 45 ao final de 2024. O fato é que as ações do Banco do Brasil elas estão a um preço interessante para você que está querendo acumular patrimônio, gerar patrimônio, e ela paga excelentes proventos, excelentes dividendos, dividendos inteligentes para quem busca uma renda passiva no longo prazo. Nós temos aqui o valuation da companhia, o LPA, que é o lucro por ação, R$ 5,98, VPA, que é o valor patrimonial por ação, valor justo, R$ 29,41, PL, que é o preço-lucro, está barata, está na casa de 4 PL, e o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,92. Falando agora da parte da projeção de lucros e dividendos, a companhia divulgou no início de 2024 uma projeção de diversos indicadores importantes, e com ele temos aqui o lucro líquido ajustado, que é a projeção que o banco deve entregar ao final de 2024 na região de 37 a 40 bilhões de reais. Vamos entender aqui a parte do payout, é importante. Tivemos um fato relevante também, onde a companhia aumentou o seu payout, a sua parte de distribuição de proventos, de 40%, aumentou para 45% no exercício agora de 2024, garantindo para nós, para você que é investidor, mais proventos em 2024. Para isso, vamos entender e fazer a nossa projeção com base no que ela já entregou, no que ela pode entregar de lucro líquido em 2024. Então, nós temos aqui
a projeção, que é de 37 a 40 bilhões do lucro líquido para 2024, que o banco deve reportar. No primeiro TRI, ele já entregou 9 bilhões e 300 milhões. Temos também aqui uma projeção do Santander, onde ele diz que o banco deve entregar no segundo TRI agora de 2024, mais 9 bilhões e 369 milhões é a estimativa do segundo TRI para o Banco do Brasil. Então nós temos já realizado aqui, vou pegar uma calculadora para a gente fazer um cálculo e entender essa parte dos proventos. Então o Banco do Brasil já entregou no primeiro trimestre 9 bilhões e 300 milhões de lucro líquido, mais a projeção que ele deve entregar agora no segundo TRI, mais 9 bilhões 369 milhões. Temos um lucro líquido já no primeiro e no segundo semestre de 18 bilhões 669 milhões, considerando a projeção do Santander e mais o que ele já entregou no primeiro TRI. Levando em consideração que no primeiro TRI e no segundo TRI devemos ter um aumento no provisionamento ali devido a algumas questões que nós já sabemos. Tivemos ali Rio Grande do Sul, outras questões que acabam impulsionando o maior provisionamento e reduzem um pouco a lucratividade. Fora isso, no terceiro e no quarto TRI esperamos essa diminuição nos provisionamentos e também uma expansão maior na carteira de crédito, visto que o banco teve aí o lançamento recente do Plano Safra, mais de 260 bilhões aí de Plano Safra, que deve aumentar a rentabilidade aí nos próximos terceiro e quarto TRI. Considerando então essa projeção do banco de entregar 40 bilhões é muito realista ao final de 2024. Então nós vamos considerar o banco entregando 40 bilhões ao final de 2024. Para isso, vamos fazer aqui nossa projeção de dividendos. Vamos colocar então 40 bilhões, que é o teto máximo, segundo a projeção do banco, que ele deve reportar de lucro líquido em 2024. Vamos pegar então o payout, considerando aqui o payout de 45%, vamos ver quanto que ele pode distribuir dos 40 bilhões de lucro líquido em 2024. Teríamos 18 bilhões de reais em proventos de dividendos também em 2024. Vamos voltar lá para a nossa base acionária. Hoje ele tem aqui um pouco mais de 5 bilhões e 700 milhões de ações ON. Eu não vou considerar possíveis recompras de ações, vamos considerar a base atual que temos disponível. Para isso, tem uma planilha aqui bem básica para a gente entender a respeito dos dividendos que ele pode pagar em 2024 e também no segundo semestre. Então vamos considerar aqui 40 bilhões de reais, que seria o lucro líquido aí projetado do Banco do Brasil para 2024. Lembrando que a companhia ela pode distribuir mais ou menos a depender da sua estratégia. Aqui já coloquei a quantidade de ações, então lucro projetado aí 40 bilhões de reais, o payout vamos colocar 45% e vamos ver quanto que dá de dividendos em 2024 e também no segundo semestre. Então, levando em consideração aqui, 18 bilhões de reais, que é a projeção de distribuição de dividendos, vamos dividir pela base acionária do banco, que é um pouco mais de 5 bilhões e 700 milhões de ações que ele tem atualmente. Lembrando que ele fez recentemente um desdobramento de ações. Então, considerando a base atual de ações, vai dar R$ 3,14 por unidade de ação. Vamos colocar na nossa planilha aqui R$ 3,14 que ele pode distribuir em dividendos em 2024. Então, levamos aqui 45% de payout, quantidade de ações, lucro projetado aí, estamos usando o teto ali de 40
bilhões de reais. Agora vamos entender quanto ele pode pagar no segundo semestre. Para isso, vamos pegar aqui o quanto ele já pagou de dividendos em 2024, considerando agora o primeiro semestre de 2024. Deixa eu fazer um cálculo e depois a gente subtrai pelo que ele pode pagar ainda no segundo semestre. Então nós temos aqui as datacons e os pagamentos que o Banco do Brasil realizou em 2024. A gente vai somar aqui, lembrando que a companhia ela tem um bom potencial de crescimento, principalmente quando a gente fala do agronegócio brasileiro. O agronegócio ele tem um potencial enorme no Brasil e o banco está bem posicionado nessa parte de concessão de crédito e também na parte de seguros, que tem ali o seu braço, que é a BB Seguridade. Então, o Banco do Brasil eu vejo com grande potencial de geração de patrimônio. Você que está buscando acumular patrimônio no longo prazo, com dividendos inteligentes, é uma boa opção você estudar e analisar Banco do Brasil. Então, considerando aqui as datacons e os pagamentos já realizados no primeiro semestre, foi R$ 1,20 por unidade de ação. A gente vai colocar na planilha, então, agora o quanto ele pode pagar no segundo semestre. Vou pegar, então, R$ 1,27 e vamos subtrair por R$ 3,14, que é a projeção de dividendos total para 2024. Vai dar R$ 1,87 que ele deve pagar no segundo semestre. Então, considerando aqui R$ 3,14, que é a quantidade total de proventos, segundo essa projeção, e a gente subtrair R$ 1,27, que ele já pagou no primeiro semestre, temos ainda R$ 1,87 que ele deve pagar no segundo semestre. E para isso ele tem datacons importantes aqui para você acompanhar. Então nós temos aqui, ó, data dos pagamentos antecipados. Vamos ter datacon no dia 23/8, melhor, data do anúncio, dia 23/8. Datacon 11 de setembro. Data ex aqui, o pagamento dia 27 de setembro. Depois o quarto TRI encerra com datacon dia 11/12. Pagamentos para o dia 27/12. Esses daqui são os dividendos antecipados. Depois nós temos as datas dos pagamentos de dividendos de proventos complementares. Então, próximo a datacon, dia 7 vai ser o anúncio, dia 21/8, ó, já tem datacon, data do pagamento 30/8. E depois nós temos terceiro TRI, datacon dia 25/11, pagamento para o dia 6 de dezembro. E para finalizar, ele faz datacon no dia 11/3 do ano que vem, 2025, e paga no dia 20 de março de 2025. E para finalizar, vamos olhar aqui as datas dos anúncios dos grandes bancos. Aí está chegando os resultados do segundo TRI de 2024. Nós temos aqui os principais bancos. Santander abre os anúncios no dia 24 de julho, antes da abertura. Depois temos Bradesco no dia 5 de agosto, também antes da abertura das negociações da Bolsa. Itaú no dia 6/8, após o fechamento das negociações. E Banco do Brasil, dia 7/8, após o fechamento. Essas são as datas e também os períodos de anúncio dos principais bancos da Bolsa de Valores. Então falamos nesse conteúdo de Banco do Brasil, empresa interessante, foca no agronegócio, a carteira de crédito é sensacional, a companhia está passando por um momento de provisionamento, esperamos no segundo TRI esses níveis um pouco mais elevados, porém, terceiro e quarto trimestre deve ter uma expansão maior na carteira com o plano safra em vigor, e a companhia deve reportar excelentes lucros e com ele esperamos grandes dividendos. Fizemos essa projeção de R$ 3,14 que ela deve pagar ao longo de 2024. Lembrando que é uma projeção,
a empresa, a companhia, ela pode pagar mais ou menos a depender da sua estratégia de alocação de investimentos e também do fluxo de caixa livre que ela tiver disponível. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!